Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos começar agora mais um assunto. Vamos tratar aqui sobre os fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais, que em alguns editais gostam até de chamar de atos e fatos administrativos. Então, a partir de agora, a gente vai ver os detalhes desse assunto, trazendo, claro, exemplos práticos, resolvendo questões juntamente com a teoria e, ao final de toda a teoria, lista de exercício, para a gente treinar muito e ficar preparadíssimo. Então, força na peruca, vamos lá, na tela. Olha aí, fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Aqui estão as nossas redes sociais para você seguir o professor Felipe Araújo e ter acesso a dicas e materiais gratuitos. Fatos contábeis e respectivas variações patrimoniais. Primeiro, vamos falar sobre os atos contábeis, que são chamados na contabilidade também de atos administrativos. Então, é importante tomar muito cuidado, porque eu tenho o conceito de atos administrativos lá no direito administrativo. Mas saiba que, quando eu estiver falando da contabilidade, eu estou tratando os atos administrativos como sinônimos de atos contábeis. E são o quê, Felipe? Olha, são acontecimentos que ocorrem na empresa, mas que não alteram o patrimônio. Por quê? Porque não impactam aquele patrimônio. A gente tem vários exemplos. Olha, por exemplo, contratação de um funcionário. O simples ato de contratar não impacta o patrimônio, o meu ativo, o meu passivo, o meu PL, as minhas receitas e despesas. Logo, ele não deve ser contabilizado. Outro seria a assinatura de contrato de compra e venda. Então, somente o ato da assinatura não altera o patrimônio, logo não devem ser registrados. Então, nós vamos ver a partir de agora. Então, lembra que atos contábeis é sinônimo de atos administrativos, assim como 6 e meia dúzia, Antônio e Toninho, Francisco e Chico. Então, são acontecimentos que ocorrem na empresa e não alteram o seu patrimônio. Por isso, não devem ser registrados na contabilidade. Tá bom? Então, a gente vai ter vários exemplos, como eu já mencionei aqui alguns. Então, vamos colocar aqui alguns exemplos. Ó. Assinatura de contrato de compra e venda. Então, o simples ato de assinar não alterou o patrimônio. Então, isso é um ato administrativo, um ato contábil. Claro que, quando ocorrer ali o pagamento, o recebimento das mercadorias, aí, nesse caso, alterou o patrimônio. Outro exemplo clássico, contratação de funcionário. Então, só vai impactar o patrimônio quando o funcionário ele tiver prestado serviço ou então ele recebeu o seu salário. Fechado? E, por fim, ainda eu tenho um outro exemplo, mas aqui são apenas exemplificativos, eu tenho mais. Garantia ou fiança prestada em favor de terceiros. Fechado? Então, aqui, pessoal, eu tenho alguns exemplos. Então, se não impacta o patrimônio, é um ato contábil e, por isso, não devem ser registrados na contabilidade. Vejam, a dica que eu sempre dei, olha, a contabilidade ela vai se encaixando. Você percebeu que vários momentos eu tive que falar de fatos contábeis. Talvez atos eu falei bem pouco.
Mas eu falei que em um momento teria uma aula só para isso. E este é o momento onde a gente vai aprender todos os detalhes sobre atos e fatos administrativos aí para você, tá bom? Aqui também, só para a gente reiterar, posso chamar aqui em muitos concursos de atos e fatos administrativos. Pessoal, é importante destacar que alguns desses fatos, se forem relevantes, eles devem ser divulgados em notas explicativas. Por quê? Porque eles podem, no futuro, impactar o patrimônio. Então, veja, olha, a empresa ela prestou uma garantia em favor de terceiros. Esse terceiro não pagou. Então, lá, o credor da operação, no sentido usual da palavra, vai cobrar o quem? Do avalista, de quem deu a garantia. E isso pode ser necessário que a empresa tenha que contabilizar, porque aí, a partir deste momento, vai impactar o patrimônio. Entenderam? Então, isso daí tem que ter bastante cuidado. Então, se tais atos forem relevantes, devem ser divulgados em notas explicativas, que são informações adicionais às demonstrações contábeis. E o que seriam esses fatos relevantes? Olha, fatos relevantes são o quê? São aqueles que podem impactar o patrimônio no futuro. Combinado? Pronto. Agora nós vamos trabalhar os fatos contábeis. Então, os fatos contábeis, eles também são chamados de quê? De fatos administrativos. Isso para fins de concurso, que na essência há uma diferença entre fatos contábeis e fatos administrativos e a gente vai já mostrar para você. Então, para fins de concurso, eu tenho que eles são sinônimos. Então, na contabilidade, falou em fatos administrativos, é a mesma coisa que fatos contábeis. Mas veja, o que é que eu tenho deles? Olha, já os fatos contábeis que a gente vem estudando ao longo do curso são acontecimentos que ocorrem na empresa e alteram o seu patrimônio. Logo, devem ser registrados aí na contabilidade. E aí a gente tem o quê? A gente tem vários exemplos sobre isso. Então, agora, ó, a compra de mercado, nem a assinatura do contrato, é a compra de mercadorias. Eu tenho pagamento de salários e vários outros exemplos. Aqui eu trouxe também alguns exemplos para você. Show de bola? Pronto. Lembrando, os fatos contábeis em sentido estrito não são a mesma coisa que fatos administrativos.
Este é necessariamente, ou seja, um fato administrativo é necessariamente um fato contábil, mas a recíproca não é verdadeira, tá? Não é ali verdadeira. Então, o que é que eu quero dizer? Olha, vamos só colocar aqui para você, tá? E vamos colocar um exemplo. Então, o que é que ele está me dizendo? Que todo fato administrativo é um fato contábil, mas nem todo fato contábil é um fato administrativo. Porque o fato administrativo é uma manifestação da organização. É alguém por meio da organização trazendo ali e realizando algum acontecimento. Beleza? Já o fato contábil é isso e alterando o patrimônio. Então vejam, por exemplo, a empresa comprou mercadorias. É um fato administrativo. Alguém foi lá e comprou as mercadorias para a empresa e isso alterou o seu patrimônio. Então, fato contábil e fato administrativo seriam os dois. Agora imagine o seguinte, tá? Na verdade, imagine o seguinte. Imagine que eu tenha, tá? Imagine que eu tenha um incêndio, ok? Um incêndio na empresa. Opa! E que não foi vontade da administração. E é lógico que não foi. Então vejam que, se você observar, eu tive um fato contábil, show de bola, porque alterou o patrimônio com a perda do estoque, mas eu não tive um fato administrativo, que não ocorreu pela manifestação de vontade da entidade. Então, por isso que todo fato administrativo ele vai ser um fato contábil, mas nem todo fato contábil é ali um fato administrativo. Então, o exemplo aqui seria a ocorrência de um incêndio. Pronto? Vamos lá, então, ver uma questão. Olha o que ele diz. No que diz respeito aos atos e fatos administrativos, julgue o item subsequente. Vale lembrar, pessoal, que os fatos contábeis eles alteram o patrimônio de forma qualitativa ou quantitativa. A gente vê depois. Porque às vezes o meu patrimônio ele só vai alterar a qualidade, o ativo é mantido o mesmo, só muda um tipo de ativo por outro, ou altera o PL quantitativamente, que aí há uma mudança quantitativa. Tá bom? Beleza? Olha aí. O que é que ele diz mais aí? No que diz respeito aos atos e fatos administrativos, julgue o item subsequente. Para fins contábeis, ato administrativo é definido como ato capaz de afetar o patrimônio da entidade de forma qualitativa ou quantitativa ou de ambas as formas. Nós acabamos de ver que o ato ele não afeta o patrimônio. Quem afeta o patrimônio é o fato administrativo. Fechado? Então o item está errado. Na verdade, fato administrativo é que faz isso. É que faz isso. O ato, na verdade, ele não altera o patrimônio. Combinado? Mais uma para você. O que mais? Olha, os fatos contábeis, né, ou fatos administrativos para fins de concurso podem ser divididos em 3 espécies. Aí eu vou ter o quê? Eu vou ter, olha, os fatos permutativos, também chamado
de qualitativos ou compensatórios. Então, fatos permutativos, qualitativos ou compensatórios, na verdade, eu só vou permutar entre elementos patrimoniais, ativo e passivo, ativo e ativo, passivo e passivo, IPL e IPL. Aí eu vou ter também os fatos que são chamados de modificativos ou quantitativos. Que agora vejo, o anterior era qualitativo, esse é quantitativo, que eu altero em quantidade o meu patrimônio líquido. E eu vou ter, por fim, os fatos, a gente ainda vai detalhar tudo isso daqui, os fatos mistos ou compostos. Que aí, nesse caso, o que eu tenho é que os fatos mistos ou compostos, eu tenho aí uma junção entre o fato permutativo e o fato modificativo. É como se eu tivesse esses dois ao mesmo tempo. Combinado? Mas claro que a gente vai fazer exemplo prático e detalhar, aprofundar cada item desse, pode ter certeza, trazendo aqui o que tem de melhor para o seu aprendizado, para que isso contribua para a sua aprovação. Então vamos voltando aqui na telinha. Vamos começar então com quem? Olha, fatos permutativos. Então os fatos permutativos são fatos que provocam alterações qualitativas no patrimônio líquido. Patrimônio líquido, ou seja, o seu valor não é alterado. Então, antes de ocorrer o fato, era PL de 50. Depois dos fatos, o PL manteve-se em 50. Entenderam? É isso. Então, voltando aqui, apenas provocam troca entre elementos do ativo, do passivo, de ambos, ou entre elementos do patrimônio líquido. Cuidado. Então, é essa forma. Então, ele não causa impacto na equação fundamental do patrimônio. Justamente porque, conforme nós falamos aqui, o seu PL não será alterado. Então, a gente vai fazer aqui exemplos e mostrar para você. Show de bola. Vamos lá. Fatos permutativos, tá? Eu tenho alguns exemplos. Beleza? Então, primeiro, só para a gente entender, vamos supor que eu tenho aqui um ativo de 1.000, um passivo de 600, eu estou criando, pessoal, e um PL de 400, tá? Então, quando ele fala permuta entre elementos do ativo, o que é que ele quer dizer? Que o ativo ele vai aumentar e diminuir ao mesmo tempo, de forma que o impacto no PL também vai ser zero. Então, compra de veículos para uso à vista. Olha, veículos. Então, se eu estou comprando veículo, está aumentando o saldo do meu veículo, debita veículos e credita caixa. Isso aumenta o ativo pelo aumento do veículo, que é um bem, teu débito. E se ele pagou à vista, o caixa e o credito. Já está bem mais fácil, caixa e bancos. Ele fica aí bem já fixado. Aí vamos supor que esse valor aqui foi de 200. Então, se você observar depois do fato, como eu tive, você observa aqui, eu aumentei o meu ativo e diminui o meu ativo ao mesmo tempo.
tá bom? Ao mesmo tempo. Então, depois disso, ó, o ativo ele ficou de quanto? 1.000 mais 200, 1.200 menos 200 vai dar 1.000. Passivo, 600 mais 200 menos 200 dá 600. E o PL vai dar 400. Tá bom? Beleza? Então vejam que o PL, antes do fato e depois do fato, ele se manteve o mesmo. Essa é uma característica do fato permutativo. Entenderam? É isso que você tem que saber. Então aqui eu tive a variação entre elementos do ativo. Vamos para o 2. Agora eu tenho permuta entre elementos do ativo e do passivo. Vamos ver que tem um que vai ser aumentando e outro diminuindo. Então, compra de mercadorias a prazo. Como é que fica, Felipe? Olha, se eu comprei mercadoria, mercadoria é um bem, é ativo, natureza devedora. Se está aumentando de saldo, eu vou creditar. Eu debito mercadorias, que isso aumenta o ativo. E como foi a prazo, surgiu uma dívida, eu vou creditar fornecedores, que isso aumenta o passivo. Vamos supor que a gente defina que aqui é 200 em relação ao momento inicial. Tá? Então, veja que aqui eu aumentei o ativo e aumentei o passivo. Tá? Se foi 200, o ativo fica quanto agora? Ó, 1.000 mais 200, considerando o início, 1.200. O passivo, 600 mais 200 fica 800. E o meu PL mantém-se em 400. Então, vejam, o meu PL ele não foi alterado. Então, isso é um fato permutativo. Só destacando que, nesse caso, ó, eu não alterei o PL, mas se você observar, o ativo e o passivo aumentaram. Então, nesse caso aqui, ocorreu, vamos lá, um aumento do patrimônio, tá? Cuidado, eu não estou falando em aumento do patrimônio líquido. Por quê? Porque uma característica básica do fato permutativo é que o PL ele não seja alterado. Então, eu tenho um PL antes. Depois do lançamento, o PL continua igual ao momento anterior. Entenderam? Então, é isso. Tá? Mas observem que o patrimônio, quando eu digo patrimônio, o conjunto de bens, direitos e obrigações, ele aumentou. Porque meu ativo aumentou e meu passivo aumentou. E isso já foi questão de prova. Toma muito cuidado, neném! E para finalizar, pagamento de duplicatas. Olha, se eu estou falando que estou pagando a duplicata, eu tenho uma dívida de duplicatas a pagar. Então, se a dívida está diminuindo, eu vou debitar duplicatas a pagar, que isso diminui o passivo, e eu vou creditar caixa, porque ocorreu o pagamento. Então, isso diminui o meu ativo. Vamos supor que esse valor aqui foi de 150, tá? Então, observem que eu diminuí o meu ativo e diminuí o meu passivo. Enquanto? Em 150, tá? Em 150. Então, vejam que depois disso, o que foi que aconteceu?
O meu ativo, que antes era de 1.000, 1.000 menos 150 vai dar 850. O meu passivo, que era 600 menos 150, vai dar 450. E o meu PL, que era 400, ficou de 400. E aí, nesse caso, observe, mais uma vez, o meu PL ele não foi alterado. Beleza? Ele se manteve em 400. Isso é uma característica dos fatos permutativos. Mas observe aqui que eu tive uma diminuição do patrimônio. Fechado? Então, é algo que é bem importante. Claro, nós temos outras formas de fatos permutativos que a gente vai mostrar para você, já anota aí, mas não esquece, o fato permutativo, se você observar no próprio conceito, ele provoca alterações qualitativas. Por que eu digo qualitativas? Porque o meu PL, se você observar, ele manteve igual ao que era antes do lançamento. E observe, quando eu, por exemplo, fiz aqui uma compra de veículos à vista, eu mudei só a qualidade do meu patrimônio. Eu troquei dinheiro por um veículo, mas vejo que o meu patrimônio ali continuou igual. Entenderam? No caso dos outros dois, apesar de eu ter tido aumento no patrimônio, no conjunto de bens, direitos e obrigações, quando eu falo aumento ou diminuição no patrimônio, é ativo e passivo e não PL, você observa que ele também teve aí uma mudança na sua qualidade do patrimônio. Fechado? Então, fica bem ligadinho nisso. Na aula seguinte, a gente tem muito mais conteúdo para você.